neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Lá vem o jumentinho conduzindo em seu caminho o rei. Pela estrada empoeirada ficam marcas das pegadas que ele fez. A multidão se aglomera, o povo se desespera pra ver o rei. E o jumentinho orgulhoso, por trazer montado em seu dorso o grande rei. Com cuidado, em seus lombos vem trazendo Emanuel, o supremo criador do mar, do céu. Que honra essa lhe coubera, conduzir sobre esta terra o grande rei. Uma vez oculto em simplicidade, mas não se engane quem entrava na cidade sobre um jumentinho. Era assim sua majestade, o rei. Que cena da maior candura, o Criador e a criatura a caminhar. Alheios ao que se dissesse, porque talvez o outro rei quisesse muito mais. Uma carruagem imponente, belos cavalos, em sua frente ele rejeitou.
Pra sim em coisas tão sutis nos mostrar que não está aqui nosso tesouro. Com cuidado em seus lombos vem trazendo Emanuel, o supremo criador do mar, do céu, que honra essa lhe couber a conduzir sobre esta terra o grande rei. Era Deus mais uma vez oculto em simplicidade, mas não se engane quem entrava na cidade sobre um jumentinho. Era assim sua majestade o rei. Mas o quadro se recria, e como foi naquele dia em Jerusalém. Deus está aqui presente, andando em meio a essa gente, mas ninguém vê. Se alguém possa interessar, quem sabe ao longe avistar por onde vai o rei. Preste atenção nos elevados, nas campinas, nos valados, nos rincões. Faço-vos saber que o rei não está sobre uma montaria, mas num povo que seu nome anuncia. Bem ouvimos sua voz, convosco e em vós eu estarei. E assim Deus, mais uma vez oculto em simplicidade, está a viver, a caminhar pelas cidades, porque em seu coração você conduz o rei. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E ainda São Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A primeira referência é de São Pedro, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos
para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A maior graça, a maior bênção que um homem, um ser humano pode alcançar nessa terra é ter os seus pecados perdoados. E o meio de alcançar esta grande dádiva, que é somente pela graça, é através do arrependimento. Arrependimento quer dizer dar meia volta, viajar em sentido contrário a uma direção. Você que já marchou, já serviu o exército, ou marchou mesmo no colégio, sabe o que significa meia volta. Você vai viajar em direção oposta. Se você estava na direção sul, dando meia volta, você dá as costas para o sul e marcha para o norte. Assim também com leste-oeste ou quaisquer pontos cardeais. Acho muito apropriado esse sentido etimológico da palavra arrependimento. Dar meia volta. São Pedro, com experiência própria, porquanto ele houvera experimentado o arrependimento assim que negou o seu mestre, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, faz esta recomendação, dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa. Então, nesse caso, eles não estão seguindo o exemplo de Pedro. Começando que Pedro era casado, tinha sogra. Jesus curou a sogra de Pedro. Começando também que Pedro não pregou purgatório. Ele pregou arrependimento. Pedro não batizou crianças inocentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, jogando água benta, fazendo compadres e comadres. Isso não existe na Bíblia Sagrada. Qual é a carta de São Paulo que ele escreve? É o meu compadre, a minha comadre, e assim por diante. Não há. No mesmo Atos dos Apóstolos, que são Atos do Espírito Santo, Pedro dá uma resposta pelo Espírito Santo, que é exatamente a interpretação de Mateus 28, texto único, texto isolado, a respeito de mandamentos sobre batismo. Ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28, 19. Então, em Atos dos Apóstolos, também na casa de Cornélio, ele fez o mesmo. Batizou o povo, a casa de Cornélio, em nome do Senhor Jesus. Aqui ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você foi chamado? Você veja que evasiva, mais fraca, que falta de argumento, diz que isso foi só para aqueles ali. Que falta de argumento bíblico. Mas deixemos isso para um lado, porque na verdade nós só podemos contar com esse mediador através do verdadeiro arrependimento e através do verdadeiro batismo, que é em nome dele.
Ele é o único mediador entre Deus e o homem, e assim estamos livres dos pecados e estamos totalmente absolvidos. Isto que quer dizer segurança? Isto é que quer dizer uma religião de primeira mão. Aonde os apóstolos pregaram um suposto purgatório? Aonde eles pregaram uma suposta reencarnação? Aliás, o mesmo São Paulo escreve dizendo: porquanto está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Mas o importante de tudo, que nos traz a segurança, é que Deus nem mesmo sabe que alguma vez pecamos. Quando passamos pelo devido processo apostólico, quem realmente mostra o caminho, a verdade, a vida, são os apóstolos, são os profetas. João, um profeta de Deus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se ele tira o pecado, por que então ainda purgar depois da morte? Isso é um engodo. Não confie nisto, porque depois é muito tarde. Nós temos de crer que, embora fracos, sujeitos a erros e pecados, nós somos lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo. Este foi o meio criado por Deus. De que forma seria julgado aquele ladrão arrependido que creu em Jesus Cristo como um rei lá no Calvário? Por tais representantes do povo que criaram purgatórios e reencarnação. Filho, você tem que reencarnar. Você matou muito, você roubou, você assaltou, você vai ter que se reencarnar muitas vezes. Filho, você vai ter que ir para o purgatório, sua família vai ter que queimar muitas velas para você, oferecer missas, para você sair do purgatório depois. Mas lá está o autor, o mediador, o autor da salvação. Quando ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você quer o mais difícil? Para gozar do mais fácil aqui, aparentemente mais fácil, você prefere o mais difícil. Nós purgamos realmente os nossos erros aqui. Se há um purgatório, é aqui na terra. Os filhos de Deus, na verdade, sofrem os seus erros, mas eles não podem se perder. Nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Nunca mais serão lembrados. Nunca. Agora, você tem a Bíblia para isso desde o Éden. Isaías foi bastante enfático. Disse: ainda que os vossos pecados, ele não disse as vossas almas, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, sejam vermelhos como carmesim, os pecados tornar-se-ão brancos como a neve, como a branca lã. Veja a convicção que o profeta tinha, porquanto ele iria anunciar que o filho que nasceu de uma virgem foi aquele que levou sobre si as nossas iniquidades, carregou sobre si as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Ou nós aceitamos que isto é de graça, ou então estaremos totalmente perdidos. Não podemos definitivamente fazer de nós mesmos
uma salvação por meios próprios. Porque pela graça somos salvos e o sangue nos mantém limpos. Deus é infinito e nós, por sermos finitos, limitados, continuamos a lembrar dos nossos erros, porque não somos suficientemente grandes. Porém, Ele é tão grande que Ele até mesmo esquece que alguma vez pecamos. Nós somos filhos e filhas em Sua presença, e todas as coisas que Ele era, nós somos. Eu estou me baseando na mensagem do profeta desta era, cujo título é Parado na Brecha. Ele se tornou o meu pecado, para que eu pudesse se tornar em sua justiça. Ele tornou o seu pecado, para que você pudesse tornar sua justiça. Então Deus não pode ver nenhum pecado em você, desde que sua confissão seja em Cristo Jesus. Pois bem, alguém diz: se eu cresce dessa forma, então eu soltaria o vapor, eu pintaria o sete, eu iria a todos os salões de baile, ficaria bêbado, e cigarro e cachimbo na boca, e essa coiseira toda. Não. O que faz a diferença de você estar seguro em Cristo é justamente que você não deseja fazer tais coisas. Não há este desejo em você. Se você vai praticar estas coisas, como que abusando da graça, isto mostra que você não alcançou realmente a graça, não alcançou o perdão de seus pecados, você não gozou do amor de Deus, e por isso você demonstra que o amor de Deus não atingiu o seu coração na ternura de Jesus Cristo, porque isto faria de você um eterno enamorado dele, do Senhor Jesus, que o mundo estaria morto com o seu pecado. Isto é como você sabe que tem de fato o Espírito Santo. Você não deseja esta vida lá do mundo, você está fora, completamente fora do mundo. Você nem está escutando os seus anúncios, as suas propagandas, os seus convites. Isso não pode lhe tentar, porque você está véu adentro. Você deseja boas coisas, você deseja estar mais próximo de Cristo. A cada dia que passa, muito embora sabendo que está numa dimensão humana e que tem que lidar com o pecado até o último segundo desta vida, mas sabemos perfeitamente que como carne e sangue não é do reino dos céus, isso foi disciplinado pelo Espírito Santo, e agora mais do que nunca estamos certos de que todos os nossos pecados foram apagados, tanto no passado, como no presente, como no futuro. Não há pecado contra o Filho de Deus que possa impedi-lo. Amém. Deus te abençoe. Deus me abençoe. Deus nos abençoe. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Hoje estou caminhando junto a um povo tão simples, mas que sabe onde anda e pra onde vai. Ele não desespera, confiante espera, pois o Deus das montanhas lhe estende a sua mão. E se Deus é tão bom, Ele olhou para mim quando tudo parecia perdido, enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas. Esse Deus me encheu de alegria. Eis o povo chegando, alguém está chorando, pois o fardo é pesado para carregar. Muitos não compreendendo, tem até os que zombam, mas o Deus dos profetas é o Deus do perdão. Esse Deus é tão bom, Ele olhou para mim quando tudo parecia perdido, enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas. Esse Deus me encheu de alegria. E se Deus é tão bom, Ele olhou para mim quando tudo parecia perdido, enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas. Esse Deus me encheu de alegria. Esse Deus